Olá, hoje eu vou bater um papo com o Luiz Felipe de Siqueira Montalvão. O Felipe, daqui a pouco eu vou passar a bola para ele. Ele é o zootecnista responsável pelo controle de qualidade, pelo acompanhamento do rebanho bovino, caprino e... Qual que é o outro rebanho que tem lá embaixo, Felipe? Ovino. E ovino. Ovino, caprino e bovino. Eu vou conversar bastante. Vou prosear. Eu estive lá na fazenda, Fazenda Atalaia, que é a fazenda onde é produzido o queijo Tulha. Nós vamos conversar muito sobre o queijo, sobre o controle do rebanho, sobre a evolução genética. Tem um monte de perguntas aí para fazer para o Felipe. Mas antes, eu quero dar os recadinhos de sempre aqui, no começo das lives. Primeiro é o convite para você que está nos assistindo, que vai nos assistir, para acessar o site do Instituto Matema, institutomatema.com.br. É parceiro da Usina de Talentos e tem disponibilizado para o pessoal da filosofia cursos para quem está começando na filosofia e para quem já está na estrada há muito tempo. Então, tem vários cursos. Ao entrar no site e se inscrever em algum dos cursos, se você colocar lá no campo colaborador, linha de divisa, você estará apoiando o canal Linha de Divisa e o próprio Instituto. Então, fica aí o convite para você visitar o site do Instituto Matema. Você não precisa ser necessariamente da filosofia. Para qualquer área do conhecimento, a filosofia sempre é interessante, sempre nos leva a estruturar a forma de pensar. Um dos motivos que me deixou assim muito interessado nesse bate-papo com o Felipe foi justamente a forma racional, sistematizada do controle do rebanho bovino que eu vi quando eu fui visitar. Foi naquele momento que eu pensei, vou bater um papo com o Felipe para trazer um pouco do conhecimento de um zootecnista. Mas tem um outro convite aqui, que é para você que está nos assistindo se inscrever no canal Linha de Divisa. Se inscrever, deixar o seu like nos vídeos, compartilhar, acionar as notificações de forma que você vai receber o aviso sempre que houver um vídeo novo ou uma live nova no seu celular ou no seu notebook, te convidando aí a assistir. Temos entrevistas com pesquisadores, mestres e doutores da filosofia antiga, do medievo, moderna, contemporânea, da história, arqueologia, astrobiologia, astrofísicos, em várias áreas do conhecimento. E hoje eu vou bater um papo com o Felipe aqui, vamos conversar, vamos aprender um pouco do trabalho de um zootecnista. Como vai, Felipe? Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa tarde, Deodato. Tudo certinho. É um prazer estar aqui conversando com vocês e a gente poder apresentar um pouco da rotina, o dia a dia nosso aqui na fazenda, na produção de leite das vacas, cabras e das ovelhas. Legal, legal, muito bom. Felipe, para começar, fala um pouquinho da fazenda, para quem não conhece. Ela é muito conhecida, o queijo Tulha. Fala um pouquinho do queijo e da fazenda e da localização dela. Deodato, a fazenda Atalaia, ela está localizada na cidade de Amparo, em São Paulo. A gente está próximo aqui a São Paulo, capital, a Campinas. Então, assim, isso facilita bastante o acesso das pessoas que querem nos conhecer o trabalho aqui da Fazenda Atalaia. A gente fica aqui bem na beira do asfalto, de Amparo, sentido Itapira. Então, uma fácil localização, né? A gente começou a ser conhecido principalmente depois que o queijo Tulha concorreu na Espanha, um campeonato muito, muito importante, disputado, onde foi a primeira vez que um queijo nacional conseguiu ser bem aceito pelos jurados europeus, né? E então, a partir daí, a fazenda começou a ser mais conhecida. A gente trabalha com leite aqui desde 95, era uma produção bem pequena, né? O Paulo e a Rosana que começaram
a fazer esse trabalho e com a produção de leite. Entregavam 40, 60 litros de leite por dia, e um dia o laticínio que pegava esse leite nosso aqui fechou. Então, uma alternativa que se teve na época foi a produção de queijos. A maior parte era queijo frescal, queijos frescos, né? E aí depois, por uma questão, o leite foi aumentando, uma questão também de mercado, teve a necessidade da gente começar a produzir queijos maturados, né? E hoje, assim, foi por acaso mesmo a questão de ganhar o prêmio no Ortiz Awards, e assim, em nenhum momento foi pensado em fazer um queijo para que fosse concorrer a um prêmio, né? Então foi por acaso mesmo, e foi um acaso que deu certo, e graças a Deus cada vez mais o queijo tem sido reconhecido por todos, né? O pessoal vem aqui mais em busca de conhecer, degustar o queijo Tulha. E além do queijo Tulha, hoje a gente produz vários queijos com leite de vaca, também de cabra, e a gente começou mais recente uma produção de queijos de ovelha. Ok. Felipe, e fala um pouquinho sobre o rebanho bovino. O processo de aprimoramento genético, o controle do rebanho, lá naquela parte de cima, lá onde as vacas leiteiras ficam. Fala um pouquinho sobre essas questões. Uhum. A gente tem um trabalho aqui, hoje a gente tem em torno de 200 vacas da raça holandesa, 80 animais em lactação, e a gente começou recentemente um trabalho para que a gente possa aumentar o rebanho nosso, ter mais animais, aumentar a produção leiteira, justamente por conta da demanda pelo nosso leite e pelo nosso laticínio, né? Então, a gente tem um controle, a gente começou a registrar de 6 meses para cá o rebanho nosso bovino, na Associação de Gado Holandês Paulista, e além disso, a gente tem agora mais recente, em torno de 2 meses e meio para cá, a gente começou a fazer uma genotipagem dos animais nossos. Então, a gente coleta material genético, hoje uma pequena parte da orelha encaminha para um laboratório no exterior, e ele consegue mapear para a gente o genoma dos animais. E com isso a gente saber aí quais animais nossos são superiores geneticamente. Então, por conseguinte, aí a gente vai conseguir replicar os animais superiores geneticamente, né? Então, ter animais realmente superiores para a produção de leite, para tipo, para características aqui, assim, que sejam importantes para a fazenda nossa aqui. Felipe, desculpa te interromper. Quer dizer, então, que o mapeamento genético é feito no exterior. Me parece que o cariótipo humano, mapeamento genético humano, a Unicamp aqui em Campinas faz. Não tem outras instituições que fazem mapeamento genético bovino no Brasil? O Deodato, a empresa que é parceira nossa, a central é toda feita, se não me engano, nos Estados Unidos. Então, por isso que vai lá para fora. Eu preciso até me informar melhor para ver se tem alguma coisa no Brasil, mas o que eu sei é que é tudo no exterior. Felipe, deixa eu recuar aqui um pouquinho. Me explica qual é a diferença nas atribuições, na formação, entre um zootecnista e um veterinário. Essa é uma pergunta interessante, Deodato. É bem legal porque muita gente ainda hoje, quando a gente fala a formação nossa de zootecnista, muita gente pergunta o que é o zootecnista, o que o zootecnista faz. Então, o curso de zootecnia é um curso superior, né, com duração aí de 5 anos. O primeiro curso foi formado em 68 no Rio Grande do Sul. E então de lá para cá tem sido
aprimorado e o zootecnista ganhando o espaço também no local de trabalho. A gente tem um ramo muito forte que é na parte de nutrição, melhoramento genético animal e também na parte de gestão. Diferente a parte da veterinária, algumas pessoas vão mais para a parte clínica, né? Na grade curricular, o veterinário tem a parte clínica e a gente não tem. A gente vai partindo para a parte de gestão, a parte de nutrição e melhoramento animal. Tá? A gente trabalha com animais de produção. O que a gente sempre fala é que, na verdade, a gente quer animais saudáveis, né? Então, a gente não quer animais doentes que aí não atenderiam a demanda, o que a gente espera do animal, né? Em termos de produção e tudo mais. Ok. Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ordenha, a quantidade, deixa eu me colocar do seu lado aqui, a quantidade de vacas que são ordenhadas atualmente, né? Porque você falou que tem um projeto de expansão, eu queria inclusive que você falasse, e como é que é esse processo de ordenha. Eu pretendo colocar as imagens depois, fazer na edição, cortar aqui e colocar imagens. Fala um pouquinho sobre a ordenha, lá de cima, a bovina. Bovina. Uhum. A gente tem, então, 80 animais de lactação. A ordenha nossa é uma ordenha mecanizada, uma ordenha canalizada. O que é isso? A ordenha canalizada, a ordenha mecânica é feita por uma máquina, né? E a ordenha canalizada, o leite ele sai do teto da vaca, do úbrio do teto da vaca, cai numa tubulação de inox e daí ele já vai direto para um tanque de expansão, um tanque de resfriamento. Então o leite chega a 36, 37 graus no tanque e a gente faz a homogeneização, o tanque faz essa homogeneização e resfriamento do leite, que vai baixar de 36 graus para 4 graus, né, para poder ter um produto, manter um pouco mais a qualidade do leite. Nesse momento ainda não é a pasteurização, né? Não. O serviço nosso, Deodato, a parte nossa, animal aqui, é entregar para o laticínio um leite cru, refrigerado e com qualidade. Toda a parte de processamento térmico acontece depois lá no laticínio. O laticínio fica onde aí na fazenda? O laticínio ele fica dentro da própria tulha. Então a gente tem a loja, tem um restaurante, o laticínio e uma cozinha, que é a mesma parte ali onde é feita a degustação dos queijos com o pessoal. Ok. Tá, fala um pouquinho mais sobre a ordenha. Tá, então a gente tem hoje 3 ordenhas ao dia. A gente tem uma ordenha às 3 da manhã, às 8 e às 19 horas. Todos os animais são ordenhados nessas 3 ordenhas. A gente tem uma média de produção hoje de 30 litros por animal ao dia, tá? E aí o ordenhador é responsável por trazer essas vacas de forma cuidadosa, colocar os animais na área de ordenha e fazer uma ordenha tranquila, bem feita, no sentido assim, fazer uma boa limpeza de tetos, fazer uma boa estimulação da vaca, para que a vaca consiga ficar bem confortável e consiga produzir aquele leite que é esperado naquela ordenha ou durante o dia, né? Felipe, tem mais uma curiosidade. É verdade que algumas vacas escondem o leite na ordenha mecanizada, esconde um pouco para o bezerrinho? É verdade, principalmente em rebanhos zebuínos, aí um gado de cruzamento de girolando. Às vezes as vacas realmente elas estranham a presença, algum barulho diferente, se tem outras pessoas que não seja o ordenador que ela está acostumado, o animal realmente ele se estressa mais fácil e aí ele esconde um pouco o leite também por conta do estresse. As vacas holandesas são bem mais tranquilas, né? Você pode acompanhar aqui com a gente.
A gente recebe as visitas, é claro que o pessoal também não fala alto, para justamente não estressar e a vaca quebrar o leite, né, naquela ordenha. Então, mas a vaca holandesa é um pouco mais tranquila em relação a isso. Entendi. Felipe, deixa eu me colocar do seu lado de novo. Em termos de produtividade, 30 litros dia para uma vaca holandesa, em relação à média Brasil, tá dentro, tá alto, tá baixo? Como é que é isso? Tá, eu vou falar, Deodato, assim, no objetivo nosso, né? A gente ainda, para a gente considera, é uma média boa, tá? Mas a gente quer sempre produzir e explorar um pouco mais o potencial genético dos animais nossos, porque a gente sabe que os animais são capazes de produzir um pouco mais por conta da genética que eles têm. São vacas bem boas, bem com tipo leiteira mesmo. Então, assim, a gente acredita que uma média boa para a gente hoje seria em torno dos 35, né? Para o projeto novo, a gente tem uma meta aí, a gente almeja alcançar 40 litros por dia, justamente sabendo do potencial genético que as novas vacas terão, né? Ok. Felipe, e alimentação? Qual é a alimentação? E é feito algum, assim, é agregado complexo vitamínico? Como é que é isso? A gente faz a nutrição dessas vacas, a gente tem a divisão em lotes ali no barracão, são 3 lotes de produção, animais de alta produção, animais em meio de média, bem no meio, né? E animais já em final de lactação. E a alimentação delas é uma base de volumoso, que é silagem de milho. A gente planta milho aqui na fazenda, a gente ensila, processa o milho, ensila aqui e fornece essa silagem de milho na alimentação. Então, é a base volumosa da dieta das vacas. E aí, depois, a gente usa outros ingredientes concentrados aí, cevada, polpa cítrica, caroço de algodão, farelo de soja, e, e aí a gente também usa o núcleo mineral, né? Um núcleo mineral específico para as vacas leiteiras, justamente para poder atender a demanda dessas vacas em minerais, em diversos minerais que são exigidos por elas, né? Então a gente tem Ok. essa forma de alimentação dos animais aqui. Felipe, o tipo de alimento fornecido para o rebanho altera o sabor do leite? Deodato, altera também gordura do leite, então assim, raça vai influenciar na gordura do leite, a nutrição vai influenciar também, tá? Então, assim, por isso que a gente também procura fornecer, ter uma dieta constante durante todo o ano, né? Para não ter alterações aí de gordura, relação de gordura, proteína, e não altere sabor também no leite. Em última instância, para evitar alteração no queijo, né? Sim, Felipe, me fala uma coisa. E controle. Vamos falar de imunização de rebanho, de vacinação, de controles preventivos em relação a doenças. Você pode falar um pouquinho sobre? posso. A gente tem aqui, a gente segue um calendário sanitário, né, proposto por um médico veterinário que nos atende. Então, com doenças reprodutivas, a gente segue, aí tem o calendário de aftosa, por exemplo, que já tem as campanhas que são determinadas pelo governo, né? E tudo isso ajuda aí que a gente tenha um rebanho com uma sanidade em dia, né? Animais sadios e controlados certinho. Então, todo mês a gente tem protocolos, todo mês, de acordo com o calendário sanitário, a gente tem as vacinações que a gente deve fazer, seja reprodutiva, seja de repente alguma
alguma coisa relacionada a casco, a mastite, na secagem dos animais, quando a gente encerra a lactação das vacas, a gente tem algumas vacinas que a gente faz. Na fase de bezerreiro. Então, para todas as categorias, a gente tem um calendário sanitário e a gente segue esse calendário aí para ter animais bem sadios, né? Ok. Eu vou retomar a questão aí das atribuições do zootecnista e do veterinário, mas por dúvidas mesmo que eu tenho. Então, vocês têm assistência de um veterinário. Você tem algumas searas que o zootecnista não pode entrar, sob a perspectiva da lei? Sim. A gente tem a parte clínica, né? O zootecnista não pode exercer. Hoje, então, na parte de reprodução, tem um veterinário que nos atende toda segunda. O Milton está aqui com a gente, avaliando a reprodução, palpando os animais, diagnosticando animais prenhes ou vazios. E além disso, 2 meses para cá, a gente também tem a Lígia, que é uma veterinária que começou com a gente no serviço também para garantir essa sanidade dos animais aí. Então, tem áreas que são de ação do zootecnista, tem áreas que são de ação do veterinário, e aí cada qual aí é responsável pelo seu setor. O que um zootecnista tem como área de ação que o veterinário não pode entrar? A gente, assim, na verdade, na parte de fábrica de ração, apesar de que assim, ainda é mais fácil um veterinário conseguir atuar na área do zootecnista do que o contrário, né? Então, mas a gente é bem mais focado na parte mesmo de boas práticas de fabricação de alimentos, a parte de nutrição, até mesmo hoje em dia uma reprodução também. O zootecnista pode atuar, que é uma área do veterinário. Mas, assim, é sempre a parceria mesmo das duas áreas para poder agregar melhor para a fazenda ou para uma propriedade, né? Ok, tá legal. Então, eu pretendo mostrar também o rebanho leiteiro lá em cima, Uhum. né? Fazer a inserção aqui no vídeo, vai ficar bem interessante. Vamos falar um pouquinho lá do rebanho caprino e ovino. Pretendo também mostrar aqui no vídeo. Uhum. Qual é a diferença da ordenha do rebanho caprino e ovino em relação à ordenha do rebanho bovino? Tá. Nas vacas aqui a ordenha é canalizada, né? Então, como eu falei, o leite sai do úbere do teto da vaca e ele já vai direto numa tubulação de inox para o tanque de expansão. Lá nas cabras, hoje, o que a gente tem aqui na fazenda é uma ordenha também mecânica, mas é uma ordenha balde ao pé. O operador, ele faz a limpeza, já avalia uma qualidade visual do leite, e com isso, o leite, então, ele sai do teto da cabra ou da ovelha, e ela cai num latão, né? E aí, do latão, a gente transborda esse leite depois para o tanque de expansão, onde é feito a baixa da temperatura e a homogeneização do leite também. Basicamente, assim, essa que é a diferença da ordenha aqui das cabras e das vacas aqui na Fazenda Atalaia, né? Ô Felipe, tem queijos que são feitos com leite bovino e caprino misturado? Ou sempre são feitos ou só de leite bovino, ou só de leite caprino ou ovino? Como é que é isso? Os nossos queijos que a gente produz aqui, a gente não mistura o leite das espécies, né? Então, o que é feito com leite de vaca é só de vaca. As cabras têm uma gama de produtos que é só com leite das cabras e da mesma forma das ovelhas, que agora é uma produção um pouco menor que a gente tem e mais recente também. Então, cada espécie tem o seu tipo de queijo,
né? A gente não mistura os leites para fazer o queijo. Ok. Felipe, eu deixei de fazer alguma pergunta dentro da tua área de atuação aí que você considera interessante para o público ter conhecimento? Sim, eu acho que é importante a gente falar, Leonardo, da questão da qualidade mesmo da matéria-prima no leite para a produção de bons queijos, né? Um derivado aí de qualidade. Que a qualidade aqui do leite, dessa matéria-prima, influencia diretamente lá na produção do laticínio. Né? Afeta, como que é afetado? Afeta em baixo rendimento, tempo de prateleira do produto. Né? Então, assim, é importante que a gente trabalhe consiga garantir uma qualidade adequada para a produção do leite. Então, a gente faz coletas individuais dos animais, encaminha para um laboratório, e aí a gente, tendo o parecer de glândula mamária dessas vacas, a gente consegue tomar atitudes para que a gente possa ter sempre um produto de qualidade, né? Então, é o que a gente sempre fala, para a gente ter um queijo de qualidade, a gente precisa ter um leite também de qualidade, que é uma parte de um trabalho que a gente faz aqui também. Legal, legal, Felipe. Muito, muito interessante. Eu quero te agradecer, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Quero te agradecer pela disponibilidade. Você arrumou uma brecha aí no teu trabalho para gravar aqui com o canal Linha de Divisa. Então, muito obrigado. A gente volta a conversar outras vezes no futuro, tá bom? Voltem sim. A fazenda está sempre aberta aqui à visitação do pessoal. Quem tiver interesse em conhecer a parte do rebanho, conhecer a parte do laticínio, restaurante, né? A gente está sempre aberto aí, de segunda a segunda, para poder mostrar o que é o dia a dia mesmo numa fazenda leiteira, produtiva, né? E um local também agradável para um restaurante, para uma conversa, para uma degustação de queijos. Então a gente está sempre aberto aí a receber as pessoas. Legal, Felipe. Um abraço. Obrigado, abraço também, Dona.